Fala galera, seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou o Paulo Gabi e hoje eu queria trocar uma ideia sobre amizades de baixa manutenção. Então pega sua água aí, seu café, qualquer coisa que você gosta de beber e vamos bater um papo juntos. Faz 1 ano e 6 meses que eu mudei para São Paulo e desde quando eu mudei para cá eu tenho percebido que eu tenho me distanciado dos meus amigos. E não só a distância física, né? Porque a maioria dos meus amigos, inclusive, ainda moram em Uberlândia, Minas Gerais. Mas eu percebi que também existe uma distância emocional, que eu não queria perdê-la, ou eu não queria fazer o que a gente vê muito nas redes sociais, né? É muito comum hoje a gente ver pessoas falando coisas do tipo: ah, eu gosto muito de ter amizades de baixa manutenção, que tecnicamente são aqueles amigos que você não vê nem fala com uma certa frequência, mas quando se falam, quando se veem, as coisas parecem que continuam da mesma forma. E isso virou um mantra nas redes sociais, né? Todo mundo gosta de ostentar os seus amigos de baixa manutenção. Só que uma coisa que eu tenho refletido muito é em que momento a gente começou a romantizar e normalizar esse tipo de relacionamento. Por que eu falo isso? Porque eu sei que a vida adulta trouxe pra gente mais responsabilidades, muitos boletos, a gente não tem tempo de qualidade para fazer muita coisa. Eu sei que a vida adulta dificulta a gente a estar presente os nossos amigos. Só que eu acho que a gente não pode normalizar, a gente não pode romantizar isso. Esses dias eu comprei uma planta de plástico, eu com meu TDAH falando de várias coisas ao mesmo tempo, né? E eu até coloquei ela ali, vocês podem ver ali no fundo. E aí eu fiquei fazendo uma relação com a amizade, né? Às vezes a gente acha que a amizade é como se fosse uma planta de plástico, que é algo que a gente coloca ali, não precisa cuidar com certa frequência, a gente consegue, sei lá, limpar ela de 6 em 6 meses. Só que eu acho que a amizade não é uma planta de plástico. A amizade é uma planta de verdade. A gente precisa regar, a gente precisa cuidar, a gente precisa dedicar uma atenção, porque senão ela morre. Se ninguém tá cuidando da amizade, se ela é tão de baixa manutenção assim, como é que ela vai sobreviver? Eu sei que existem pessoas que a gente não vai conseguir falar com a frequência que a gente gostaria, a gente não vai conseguir ver com a frequência que a gente gostaria. Só que a gente não tá conseguindo porque a gente não tem se esforçado, ou a gente não tem conseguido porque a gente não tem tido intenção para manter aquela amizade, ou porque a gente está deixando a rotina decidir por a gente. Eu fiquei pensando muito sobre isso. Eu não quero ter amigos de baixa manutenção. Eu quero que eu tenha baixa manutenção com aquilo que não me importa, aquilo que eu não priorizo. O que eu, por exemplo, na minha rotina hoje, o que eu gostaria de não ter manutenção nenhuma? Com eletrodomésticos, com celular, com carro. Isso eu não quero que tenha manutenção. Eu quero que eu tenha o mínimo de trabalho possível, porque são coisas que não são tão importantes para mim. Diferentemente dos meus amigos. Se a gente parar para analisar, tudo que a gente gosta, tudo que é importante pra gente, dá trabalho. O amor dá trabalho, o trabalho dá trabalho, viver, ter uma casa, construir as suas coisas dá trabalho. Por que com a amizade seria diferente? Por que a gente não quer ter trabalho? E quando eu falo sobre ter trabalho, é sobre se importar mais, procurar saber mais, estar mais presente. Qual foi a última vez que você mandou mensagem para um amigo seu, ou que você marcou alguma coisa, sem ter um grande motivo, um evento para isso? Eu sinto que aqui em São Paulo, por exemplo, tudo você precisa de uma grande logística. Tanto é que eu quase não fiz amigos verdadeiros em São Paulo. Porque eu entendo que aqui a correria é tanta, as pessoas estão num ritmo tão diferente, e eu acho que é muito comum para outras cidades grandes, que é impossível manter vínculos, e principalmente vínculos que a gente vai regar diariamente ou com uma frequência um pouco maior. E aí as amizades daqui acabam virando sempre quando se encontra no bar, numa balada, em algum lugar que se tromba no caminho. E quando eu morava em Minas, por exemplo, era tão comum fazer um jantarzinho no meio de uma semana, combinar com amigos um passeio num domingo,
que a gente não precisou de toda uma logística, de todo mundo abrir a sua agenda do Google Meet, do Google para a gente poder entender quando que batia. Não era isso. Porque a gente precisa fazer a amizade ser mais leve. A gente precisa colocar a amizade naquele buraquinho que vai preencher a gente na leveza, no carinho, no cuidado do que se acontece despretensiosamente, sabe? E aqui em São Paulo eu sinto que tudo demanda uma grande logística. Você, para combinar com os amigos, você vai entender para onde vai, quando vai, qual amigo vai, quem pode, quem não pode, e aí vai se perder, vai se distanciando. Eu fico lembrando muito quando a gente era, eu não sei se vocês têm a mesma percepção que eu, mas quando a gente era adolescente ou criança, era tão fácil criar vínculos de amizade e manter esses amigos, né? Eu lembro o quanto eu sempre fui muito rodeado de pessoas, o quanto eu gostei de fazer tudo pra mim, tudo que eu fazia virava um evento. E agora isso tem me batido diferente aqui em São Paulo. Não porque a solitude não é uma coisa legal ou que a gente não precise do nosso tempo, não é sobre isso. O nosso tema é sobre amizades. E que a gente precisa entender que a amizade de verdade vai ter manutenção e vai ter uma alta manutenção, vai dar trabalho. Mas é dar trabalho porque é gostoso, porque faz sentido, porque vale a pena ter aquela pessoa ali com a gente. Principalmente porque eu entendo que a amizade suporta muita coisa. Dentre todas as coisas que a amizade suporta, uma das coisas que eu acho que ela não suporta é a falta de contato, é a falta de importância. Porque por mais que a gente possa bradar que, nossa, eu converso com meu amigo de 6 em 6 meses e quando a gente conversa a gente tem tanto assunto para atualizar e tudo mais, isso é super legal, eu não estou dizendo que isso não é possível. Eu só estou dizendo que isso diminui a intimidade, isso diminui a importância. Porque no nosso dia a dia existem tantas pequenas vitórias, pequenas derrotas, coisas que vão acontecendo, que quando a gente não compartilha com amigos ou com alguém, a gente se distancia dessas pessoas de certa forma. Eu, recentemente, essa semana inclusive, eu mandei mensagens falando eu te amo e estou com saudade para alguns amigos meus. E foi um exercício super legal que eu fiz, porque eu fiz não porque preciso de alguma coisa ou porque agora a gente vai marcar, nada. Foi a mensagem pela mensagem. E isso me acalentou, assim, aqueceu meu coração num lugar de pensar, por que que eu não tenho feito isso mais vezes? Por que que eu não tenho perguntado genuinamente, gente? Perguntar de fato se a pessoa tá bem, o que que ela fez hoje. Você não precisa fazer isso todos os dias, mas você precisa fazer isso com alguma frequência. Porque os vínculos se fortalecem na presença. Por que que dói tanto, né, quando alguém parte, quando alguém morre, na verdade? Porque você não vai ter mais vínculo, você não tem mais a presença, você não consegue mais compartilhar nada. E aí se distancia. E aí passa-se os anos, ficam só as lembranças, as recordações. E eu acho que acontece a mesma coisa com a amizade. Se você não mantém o vínculo vivo, essa relação também morre. E por que que a gente tem romantizado ou a gente tem normalizado isso? Não tem coisa melhor do que passar um tempo despretensioso com os nossos amigos, sem pensar em nada, sem ter necessariamente que fazer alguma coisa. Você não precisa de uma grande logística para conversar com seu amigo. Ah, eu sei que existem muitos amigos que estão, assim como eu, distantes fisicamente um do outro. Mas hoje em dia, com tanta tecnologia, se a gente via nos filmes de antigamente os amigos trocando carta e funcionava, hoje com tanta tecnologia existente, FaceTime, WhatsApp, Google Meet, tem como a gente se importar e saber mais a vida do outro. Se a gente quiser, a gente consegue. E aí eu acho que é esse exercício que a gente precisa fazer. Não normalizar mais a baixa manutenção. Não normalizar mais se interessar pelo outro só quando existe um grande evento, alguma coisa para acontecer. Que a gente possa fazer isso em doses menores, diárias, semanais, mensais, eu não sei. Acho que cada relação vai entender ali a sua melhor forma. Mas que a gente possa encontrar esse caminho. Porque isso é uma atividade que eu vou começar a fazer.
eu não quero mais mergulhar de ter amizades de baixa manutenção. Porque amizades de baixa manutenção eu vou deixar para aquelas pessoas que de fato precisam ter uma manutenção um pouco menor, porque ou não são prioridades para mim, ou porque não são pessoas que eu admiro ou me importo tanto. Porque os meus amigos, eu quero que me deem trabalho, porque eu vou dar para eles também. E aí, uma frase que tem ficado muito na minha cabeça é: eu não quero amizades de baixa manutenção, eu quero amizades que valham o esforço. E aí uma atividade que eu quero te propor, porque assim, eu também não tenho as respostas, não tenho os caminhos. Tudo isso que a gente está conversando aqui é coisas que eu também quero começar a exercitar para estar mais presente daquelas pessoas, daqueles amigos que de fato eu me importo muito, eu quero que eles estejam cada vez mais coladinhos comigo. E aí uma pergunta que eu quero fazer pra gente, porque é uma pergunta que eu também faço pra mim, é: qual foi a última vez que você convidou um amigo para estar junto, só por estar junto? Porque eu acho que às vezes o maior ato de carinho que a gente pode ter com um amigo é criar oportunidade para estar perto dele por gostar da presença, por querer passar um tempo assim desconectado. Porque eu acho que às vezes quando a gente está perto de pessoas que a gente realmente gosta e a gente se importa, qualquer assunto vira um evento. Qualquer coisa, um cafezinho na padaria da esquina ou ir no maior festival de música possível vai ter o mesmo peso, porque nunca foi sobre o lugar, vai ser sempre sobre as companhias, sobre aquela amizade que você de fato se importa e quer ter trabalho com ela. Então que a gente possa fazer juntos, dizer eu te amo se a gente realmente se ama essa pessoa, dizer que sente saudade, dizer que convidar para qualquer coisa, fazer mais convites, ser chato, insistir, porque eu sei que a vida adulta toma isso da gente. A vida adulta toma da gente o tempo, a energia, a espontaneidade, mas a gente não pode deixar que a vida adulta leve também as pessoas que valem a pena estar do lado. A gente não pode deixar isso. Porque na hora que a gente começar a deixar a rotina, a vida adulta e as responsabilidades levando as coisas, a gente vai chegar numa velhice, ou a gente vai passar o tempo e vai entender que a gente não está dominando o sentido da nossa vida. A gente está deixando a rotina e outras coisas ou pessoas decidir por nós. E vai ser sempre muito mais fácil a gente se importar por um amigo. E aí, para finalizar, eu não acho que as amizades precisam de menos manutenção. Elas precisam de mais intenção. Que a gente faça as coisas intencionalmente. Que a gente mande mais mensagem, que a gente convide mais para sair, que tudo que a gente puder, a gente faça com mais intenção. Então eu queria propor aqui um desafio, que eu também vou fazer. Assim que esse vídeo acabar, eu queria muito que a gente pudesse mandar mensagem para aquele amigo que a gente sente saudade, que a gente queria convidar para fazer alguma coisa, por menor que seja, um cafezinho na padaria, um passeio no parque. Queria muito que você, assim que terminasse esse vídeo, você fizesse isso. E, se possível, que você compartilhasse esse vídeo também, para que nós pudéssemos criar, para que a gente possa criar uma corrente de mais amigos com intenção. Porque baixa manutenção, a gente vai deixar para aquilo que a gente não se importa. Então é isso, galera. Se você gostou dessa reflexão, curte, comenta, compartilhe e se inscreva no canal, que eu pretendo trazer mais um pouco dessas reflexões doidas que eu tenho de vez em quando na cabeça, mas que pra mim tem feito muito sentido. Eu espero que tenha te tocado do lado daí da telinha também. Tchau, tchau.